Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar da medida provisória 1003, contando com o apoio da editora Fórum, da Elo Consultoria, do Instituto Protege e da editora Negócios Públicos. A nossa ideia é comentar os principais dispositivos um a um para que você conheça novas expressões que estão sendo incorporadas agora no nosso direito. A medida provisória 1003 foi editada em edição extra do Diário Oficial do dia 24 de setembro de 2020. E, na sexta-feira mesmo, já repercutiu no nosso ordenamento jurídico, porque dispensou a licitação para a compra das vacinas da Covid-19 no sistema COVAX Facilities. O sistema COVAX é administrado pela Gavi Alliance, um organismo internacional que tem o apoio também da Organização Mundial de Saúde. COVAX Facilities distribui atualmente cerca de vacinas para crianças no ano de 2018, perto de 800 milhões de crianças. Então, em países pobres. O Brasil não foi atendido em 2018 porque o Brasil já é considerado um país em desenvolvimento e graças às grandes inteligências nacionais como a Fiocruz, a Biomanguinhos e outras instituições, o Brasil conseguiu ser praticamente autossuficiente na produção de vacinas destinadas à comunidade mais pobre do Brasil. Pois muito bem, a COVAX faz isso em âmbito internacional, atingindo 172 países com a contribuição de 80 desses 72 países, o que mostra uma grande envergadura institucional. Pois muito bem, se o Brasil não aderisse, corria inclusive o risco de não ter priorizadas as suas compras pelos laboratórios que estão fabricando as vacinas do Covid-19. É inevitável que a medicina e a tecnologia consigam produzir uma vacina e, nesse momento, várias estão sendo testadas no Brasil. Nós vamos passar agora a comentar um por um dos artigos da medida provisória 1003. Acompanhe comigo na tela a leitura do artigo 1º. Medida provisória número 1003, de 24 de setembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 COVAX Facility. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 COVAX Facility, administrado pela Aliança Gavi, ou Gavi Alliance, com a finalidade de adquirir vacinas contra a Covid-19. Parágrafo único. O objetivo da adesão ao instrumento COVAX Facility é proporcionar, no âmbito internacional, o acesso do país a vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19, sem prejuízo à eventual adesão futura a outros mecanismos ou aquisição de vacinas por outras modalidades. O primeiro ponto a ser considerado é a regência da Constituição Federal no artigo 49, inciso 1, e na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão de acordos internacionais e procedimentos. O Supremo Tribunal Federal esclarece na ADIM 1438 ou 1438 que o procedimento para a internacionalização, a internação no Brasil de normas internacionais, a internação no Brasil de normas internacionais mediante acordo se faz com a participação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Nessa ADI foi lembrado que o Poder Executivo participa por meio de decreto incorporando ao cenário nacional as normas internacionais, que passam então a ter validade no âmbito nacional. Por isso, recebi inclusive ligações questionando: olha, como é que uma medida provisória inicia esse procedimento? A medida provisória pode iniciar porque mantém sob a regência do Congresso Nacional o poder de incorporar a medida provisória no nosso ordenamento jurídico pela conversão em lei ou também pela rejeição da medida provisória. O que pode ocorrer, não se esqueça, desde o primeiro minuto da vigência da medida provisória. Então, está sob deliberação do Congresso Nacional a partir do dia 24 de setembro de 2020 a possibilidade de aceitar ou rejeitar a medida provisória. Na nossa avaliação, a medida provisória está muito bem construída e é juridicamente sustentável.
Só que o que tem acontecido desde a edição da primeira medida provisória que trata da Covid no Brasil é que imediatamente os partidos de oposição ao atual governo submetem a questão ao Supremo Tribunal Federal. Excluídas as conotações políticas, como sempre fazemos em nosso canal, existe um lado positivo, é que o Supremo Tribunal Federal pode validar imediatamente e dar segurança jurídica à unidade doutrinária nacional e à unidade da operação do direito no Brasil. Vamos então considerar que esse dispositivo, o artigo 1º, guarda conformidade com a Constituição Federal, que é o nosso pensamento a respeito, até porque medida provisória permite a participação dos dois poderes, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal nessa ADIM que eu referi a você. No material desse vídeo, que você vai encontrar na descrição desse vídeo, existem os detalhes do comentário que acabei de fazer e de todos os artigos que vou comentar a seguir. Vamos à leitura do artigo 2º. Artigo 2º. A adesão ao instrumento COVAX Facility e a aquisição de vacinas por meio do referido instrumento observarão as normas contratuais estabelecidas pela Aliança Gavi, inclusive aquelas relativas à responsabilidade das partes, e não serão aplicáveis as disposições da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 10.742, de 6 de outubro de 2003, e de outras normas em contrário. Por que foram excluídas essas normas? Existe um princípio no nosso país que, quando um poder público negocia com outro poder público nacional, não prevalecem as normas que dão poderes a quem faz a contratação. O exemplo clássico que eu me refiro em sala de aula é a aquisição pela União de correspondência, do serviço de correspondência. Quem domina as cláusulas imperativas e que pode mudar essas cláusulas é o Correio. Quando o Brasil adere a um sistema como esse, que já está estabelecido no mundo, o Brasil tem que se curvar às regras lá definidas. Tanto que o nosso país vai investir recursos para o desenvolvimento das vacinas, elas serão distribuídas segundo os critérios que forem definidos pela COVAX no mundo inteiro. Portanto, não podemos ter a expectativa de que vamos comprar lá 30 milhões de vacinas e a COVAX vai liberar 30 milhões de vacinas no dia seguinte. Ela vai ter um programa mundial de distribuição. O que significa isso? Que o nosso país, muitas vezes, vai ter que ceder à prioridade de países mais pobres, de grupos de riscos mais elevados. É o pensamento universal que nós temos hoje no mundo e que decorre de organismos como a ONU e a Organização Mundial de Saúde. Então serão priorizadas as vacinas para os grupos mais carentes e maior nível de risco. Quando nós afastamos a 8666, a pergunta que vem é: o que foi afastado? Então eu vou explicar para você também lendo na tela. A Lei 10.742 é uma lei que, no território nacional, ela disciplina a fabricação de medicamentos, a distribuição e impõe à CEMED obrigações muito grandes em relação à fabricação dos medicamentos no âmbito nacional. Quando o Brasil afasta, ele também está afastando a vigência dessa norma e dispondo que o Brasil vai se curvar às normas do COVAX internacional, como outros países também vão fazer. Isso em nada afeta a nossa soberania. A nossa soberania estará sempre preservada quando examinamos as normas e decidimos aderir, como ocorreu nesse caso. A outra questão é que também foi afastada aqui a vigência da Lei 8666. Né? E por que se excluiu essa norma? Essa norma se excluiu porque o poder público não pode impor, e na 8666 o poder público pode impor prazos e condições para execução dos contratos, inclusive depois de assinar. São as chamadas cláusulas de império. Aqui o Brasil não vai poder utilizar cláusulas de império. Qual é a outra vantagem de determinar a não aplicação da 8666? A outra vantagem é que não vai ser aplicada as cláusulas criminais nessa contratação. Veja, o Brasil penalizou e criminalizou as condutas relativas não só ao procedimento licitatório, como também às formalidades do procedimento licitatório. Uma pergunta que vem agora: e por que não afastou a lei das estatais?
não afastou a lei das estatais porque normalmente não terá pertinência. A contratação será feita pela União e a distribuição será feita em solo nacional pela União Federal. E por fim, nesse bloco que nós temos, vale a pena lembrar que o Brasil poderia ter envolvido a administração indireta e, portanto, a referência à Lei 13.303 também poderia ter sido excluída aqui. Desse modo, nós temos algumas vantagens na exclusão dessas normas e uma simplificação de procedimento. O parágrafo 1º do artigo 2º dispõe que as disposições do caput aplicam-se à celebração de acordo de compromisso na modalidade de acordo de compra opcional e de contratos de aquisições dele decorrentes, dispensada a realização de procedimentos licitatórios. Nós vimos que o Brasil poderá, por exemplo, investir em 30 milhões de doses da vacina contra a Covid, mas ele poderá efetivamente comprar quantidade maior ou menor segundo os critérios da COVAX Facility, o que significa que o Brasil também poderá, uma parte do acordo se destina a investir e a outra parte a comprar. As duas opções são definidas como possíveis no parágrafo 1º. Note, acordo de compromisso. Posso assumir o compromisso de que vou comprar tantos milhões de vacinas. E também pode depois o Brasil, além de ter investido, efetivamente comprar. Nós vamos agora ao parágrafo 2º. Parágrafo 2º, acompanhe na tela aí comigo. A adesão ao instrumento COVAX Facility não implica a obrigatoriedade da aquisição das vacinas, que dependerá de análise técnica e financeira para cada caso, observadas as regras de reembolso dos valores aportados previsto no acordo de compromisso, na modalidade de acordo de compra opcional. Então, o Brasil tem aqui a possibilidade de fazer o acordo compromisso para investimento e também tem a possibilidade de comprar efetivamente as vacinas na medida em que sejam distribuídas. Voltando ao nosso exemplo de 30 milhões de vacinas. O Brasil não está obrigado a comprar as 30 milhões de vacinas da COVAX Facility. Ele pode, no meio do caminho, encontrar outros meios de suprir essas vacinas, como, por exemplo, o desenvolvimento em solo nacional com a Fiocruz e a Biomanguinhos. Parágrafo 3º. A dispensa da realização de procedimentos licitatórios para a celebração de contratos de aquisição de vacinas de que trata o parágrafo 1º não afasta a necessidade de processo administrativo, que contém os elementos técnicos referentes. Inciso 1. A escolha quanto à opção de compra por meio do instrumento COVAX Facility. 2. A justificativa de preços. E 3. Ao atendimento às exigências sanitárias. O sistema aqui estabelecido obriga o processo administrativo. E o processo administrativo, naturalmente, terá então a possibilidade de ser auditado e regulará a transparência das aquisições públicas. A partir do momento em que o Brasil pratica atos no âmbito interno, vigora plenamente a Lei de Acesso à Informação. E o dever do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados de fiscalizarem, no âmbito das suas respectivas competências, a aquisição. Note agora o que eu gostaria de destacar para você. Primeiro, o sistema difere do modelo convencional brasileiro, vez que não obriga parecer jurídico no ato de dispensa. B. Também não obriga parecer jurídico no exame da minuta do contrato. C. Não obriga a prévia publicação dos atos de compra. D. Não exige a atuação concomitante de duas autoridades, uma para decidir e outra para ratificar, como na 8666. E o mais importante, não criminaliza as condutas e a inobservância das formalidades. Não se pode trazer para dentro dessa aquisição o que expressamente foi excluído pelo artigo 2º. Nós não podemos, a pretexto de interpretar a norma, criar uma norma punitiva ou impor aqui regras que não foram impostas pela norma. A situação de fundo que não pode ser olvidada é que o país aportará, junto com mais 80 outros países, recursos, mas vai atender perto de 170 países. Por isso, em determinado ponto, poderá ocorrer do Brasil
não ter relação direta de vantagem econômica no preço da vacina, pois o Brasil também contribuirá para subsidiar a fabricação de vacinas para países mais pobres. Eu coloquei no texto que o Brasil contribuirá, mas compreenda, poderá contribuir, né? A qualquer momento, o Brasil se reservou o direito de, inclusive, romper esse compromisso. Note que a Gavi Alliance, que administra o COVAX em 2018, segundo os dados do seu próprio portal, não atendeu o Brasil na distribuição das vacinas mais pobres. Parágrafo 4º. Vamos à leitura. Ficam autorizados os aportes de recursos exigidos para a adesão ao instrumento COVAX Facility, inclusive para a garantia de compartilhamento de riscos e para as aquisições de vacina, conforme estabelecido no acordo de compromisso, na modalidade de acordo de compra opcional e nos contratos de aquisição a serem celebrados. Nesse parágrafo ficou bem estabelecido como o Brasil vai participar. E também nós estamos num cenário completamente novo da Covid-19. Pode ocorrer de o sistema mundial ficar concentrado em determinados organismos. Pode ser que os produtores de vacina deem prioridade também ao sistema COVAX, né? Então, isso tudo tem sido pensado por aqueles que dirigem os países do mundo, né? Porque um país poderia desenvolver uma vacina e ficar só para ele em solo nacional, ou ele priorizar somente os seus nacionais. Esse sistema pretende ser mundial. Vamos à leitura. Parágrafo 5º. Os recursos destinados ao instrumento COVAX Facility poderão englobar o custo de compra de vacinas, eventuais tributos associados, o prêmio de acesso, a mitigação de riscos e os custos operacionais do referido instrumento, inclusive por meio de taxa de administração. Aqui, a medida provisória teve o cuidado de deixar claro quais são os pontos predominantes que terão na apreciação de custos. Definiu não só a taxa de administração que poderá ser cobrada pelo organismo internacional, que não tem fim lucrativo, e essa taxa de administração reverter para suas próprias despesas ou para reinvestimentos na vacina, como também deixou claro que poderá ser onerado com tributos. Então é uma coisa interessante para a gente pensar. A parte de tributos não foi imediatamente excluída, poderá ser depois até por medida provisória. Artigo 3º. O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para a execução do disposto nesta medida provisória, inclusive para a celebração do acordo de compromisso da modalidade de compra, de acordo de compra opcional e dos contratos de aquisição de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º. Aqui nós verificamos que a medida provisória teve um importante tratamento da incorporação disso às compras nacionais. Vamos imaginar que o país receba, então, 40 milhões de doses. Como ele vai distribuir no cenário nacional? Para isso, nós já temos estruturado o sistema de compras nacionais, que, para nossa felicidade, pela Lei 13.979, pode ser feito por dispensa de licitação. Então, o legislador vem tratando com grande profissionalismo, a equipe do Ministério da Economia tem lá grandes expoentes, Cristiano Reck, Renato Fenili e outros, né? Dr. Tiago e outros, que conhecem bastante a administração pública e bastante o sistema de compras. Então já está previsto em solo nacional como nós vamos poder criar um sistema para distribuir isso segundo as nossas próprias carências. E no parágrafo único foi definida, então, do próprio artigo 3º, a participação do Ministério das Relações Exteriores, que tratará dessas relações com os, então, fabricantes, né? O artigo 4º estabelece que a medida provisória entra em vigor na data de sua publicação, que foi dia 24 de setembro de 2020. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e esse é mais um vídeo que nós produzimos para esclarecer os operadores do direito sobre as novas normas nesse âmbito, sempre tendo cuidado de não apresentarmos filiação político-partidária nos nossos vídeos. Continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais, o trabalho desenvolvido de apoio pelo Instituto Protege, pela editora Fórum, pela Elo Consultoria e também pela editora Negócios Públicos. Obrigado.